A gente vai continuar em Brasília agora para falar sobre a inelegibilidade de Braga Neto. Essa questão vai ser agora questionada na Justiça. O Bruno Pinheiro retorna aqui ao Jornal Jovem Pan. O que a defesa do general deve fazer para tentar retornar com os direitos políticos dele? Lembrando que ontem tivemos a sessão no TSE. Resultado de 5-2, é importante relembrar, né, Tiago? Mais uma vez, uma ótima noite a quem nos acompanha. Essa resposta da Justiça Eleitoral, olhando no retrovisor sobre as ações do 7 de setembro, lá em 2021. A gente complementa com o Bruno Pinheiro, enquanto isso a gente gira os nossos comentaristas para falar sobre essa tentativa da defesa de Braga Neto de anular essa decisão do TSE. Começo mais uma vez pelo Cristiano Vilela. Primeiro, do ponto de vista jurídico dessa questão, será que ele consegue voltar com os direitos políticos numa decisão que ontem chegou até a surpreender, não é, Vilela? Exatamente, Tiago. O voto do relator, num primeiro momento, o ministro Benedito Gonçalves, ele era no sentido de fazer com que o vice Braga Neto não ficasse inelegível. A ele caberia apenas a punição de multa. Mas essa visão, ela foi alterada a partir do voto do ministro Floriano Marques, que fez um entendimento, colocou o entendimento e convenceu a maioria dos seus pares de que Braga Neto deveria permanecer inelegível também, tal qual Bolsonaro. Eu entendo que essa decisão ela foi uma decisão errada. Aliás, eu entendo que, inclusive, com relação a Bolsonaro, nesse caso, não caberia inelegibilidade. Eu vejo que a decisão mais correta teria sido, tal como no voto de Nunes Marques, aplicar uma multa de 20 mil para um, de 40 mil para outros, mas não mexer com os direitos políticos nessa situação. Pois é, Dora, o lado político com você, ele tinha pretensões eleitorais para o ano que vem, mas para o Rio de Janeiro, né, claro, a sua cidade, mas agora com essa decisão ele vai ter que se recolher ou fazer campanha para outro candidato, né, Dora? Bom, isso se não houver chance, eu acho que não há, mas de repente nada se pode, se não houver chance de reversão dessa decisão lá no STF. Pois é, aqui no Rio, a questão que fica, o Braga Neto era o candidato predileto do ex-presidente Jair Bolsonaro e agora essa vaga, digamos assim, ela está vazia, né? Tem 3 possibilidades: o deputado Alexandre Ramagem, o deputado Eduardo Pazuello e o senador Carlos Portinho. São 3 do PL, mas é uma coisa meio complicada, porque o Alexandre Ramagem está ali enrolado nessas investigações da ABIN, né, sobre o uso daquele programa espião. O Eduardo Pazuello traz aquele fardo da pandemia, né, de Covid. Ele foi ministro e todo mundo sabe da atuação, que, digamos assim, não foi bem vista, né? E o Carlos Portinho, ele é um senador que ele não tem voto, ele está ali no cargo porque ele era suplente do Harold Oliveira, que morreu. Então, realmente o melhor candidato do ponto de vista eleitoral era o Braga Neto, porque tinha comandado a intervenção aqui no Rio, enfim, tinha uma base. Então, a situação para a candidatura no Rio se complica bastante.